Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Um momento em que cada um de nós é convidado a dar uma parada para refletir sobre o seu estilo de vida. E isso depende apenas de cada um. Afinal de contas, tudo o que temos é resultado de nossas escolhas. Mesmo aquilo que não depende de nós. Assim mesmo, depende de nós utilizarmos isso sabiamente a nosso favor. Por isso, o momento Oficina de Emoções é um momento de paz interior, de resgate, de equilíbrio emocional, de bem conosco, de bem com o mundo à nossa volta. E para estarmos de bem conosco, é necessário estarmos de bem com a nossa história. Essa é a missão maior da Oficina de Emoções: resgatar a paz interior através de uma nova maneira de ler a história, principalmente aquilo que ainda nos incomoda. Pois não é o fato em si que ainda nos incomoda, mas é a maneira como lemos o fato, a maneira como interpretamos o fato. E se mudamos a maneira de pensar, automaticamente sentiremos o fato de maneira diferente. Hoje, nós vamos falar sobre a importância de sabermos falar coisas difíceis, coisas que desagradam as pessoas, mas que são necessárias serem faladas para o bem delas, para o nosso bem. Sabe, aquela coisa que é difícil da gente falar, mas a gente precisa falar? Pois bem, hoje vamos falar sobre sanduíche emocional. E do mesmo jeito que quando vamos dar um remédio para o nosso gatinho, nosso cachorrinho, se colocarmos o remédio puro na frente deles, eles não vão comer. Porque eles olham aquilo ali, cheiram, sentem algo diferente, desconfiam. Às vezes até mesmo provam e sentem o amargo do remédio. Então, eles não querem comer. Eles se negam a ingerir aquilo ali. Mas o dono sabido pega o remédio e coloca dentro de um pedaço de queijo, dentro de um pedaço de pão com manteiga, não é assim? Dentro de uma linguiça. E ali o bichinho come que nem sente. Ele comeu o remédio. E ele nem sabe que comeu o remédio. Mas ele comeu o remédio porque o remédio estava dentro de uma outra coisa que não fazia ele repulsar. Ele até mesmo gostou do cheiro, era algo que já era peculiar, algo que ele gostava de comer, como um queijo, uma mortadela, não é? Então, logo que ele vê aquilo e sente o cheiro, ele se desarma. E naquele momento ele come, nem percebe que o remédio está dentro. Pois bem, assim também somos nós. Nós precisamos saber dizer coisas ásperas, coisas difíceis, muitas vezes, da outra pessoa assimilar, aceitar, em deliciosos sanduíches. Muitas vezes, em nossos relacionamentos familiares, profissionais ou em qualquer outra situação, há momentos em que precisamos dizer coisas que podem não ser bem aceitas, em que precisamos tocar em assuntos delicados para o outro. Então, você já deve ter passado por essa situação, não é? Quantas vezes a gente fica meio numa saia justa. Eu tenho que falar, eu preciso falar. E às vezes a gente não fala, deixa para depois, não é? Ou fala e aí vem a resistência da outra pessoa. Bem,
Existem duas maneiras de fazer isso. Uma é de forma rude, direta, e às vezes até mesmo carregada de emoções. A outra é dizer a mesma coisa de forma branda, com o coração cheio de amor e em meio a muitos elogios. Aí é que está o sanduíche emocional. Veja, é como se colocássemos o que vamos fazer diante de ou dentro de um sanduíche de elogios. Como existe o pãozinho em cima e o pãozinho embaixo e o remédio no meio, não é? O pão de cima e o pão de baixo da nossa conversa são as palavras de reconhecimento, de valorização, de mostrar para a pessoa que a gente gosta dela, mostrar que nós identificamos muitas coisas positivas, recordar coisas que elas nos fizeram de favores, e ali a pessoa vai se desarmando. E aí, naquele momento, é o momento de colocarmos a vírgula e dizer: mas eu estou percebendo isso, não é? O sanduíche emocional faz toda a diferença. Se você tem uma pessoa no seu trabalho, na sua comunidade, na sua casa, é uma pessoa melindrosa. E de um modo geral, o ser humano é melindroso. Mesmo aquelas pessoas que têm um temperamento menos sensíveis, elas têm dificuldade de aceitar certas verdades que elas enxergam de maneira diferente ou não perceberam. Então, é importante, se você tem essas pessoas, e nós temos sempre, né, até mesmo pessoas que nós não conhecemos, dentro de uma loja, quando vamos comprar alguma coisa, no supermercado, quando acontece alguma situação que a gente precisa chamar a atenção de alguém, sei lá, é possível. Temos êxito na nossa conversa se usarmos o sanduíche emocional. Começarmos a nossa conversa reconhecendo certas coisas boas, valorizando certas coisas boas. E aí depois colocamos o que precisamos colocar. E para finalizar, concluímos também com certas coisas positivas, dizendo que nós valorizamos, reconhecemos, sabemos que a pessoa ela é uma pessoa boa, inteligente. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.